Quero chamar a tua atenção nesta manhã, para que você possa entender e compreender a palavra de Deus, para que por ela você possa estar vivendo. Aqui comigo está a pastora Maria Antunes. Bom dia a todos, na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, aos meus amados ouvintes, simpatizantes da palavra de Deus. Nesta manhã, com certeza, o Senhor Jesus Cristo tocará em sua vida através dessa programação e a sua vida vai ser transformada. Basta que você abra o seu coração para que ele possa entrar em sua vida e nunca mais sair dela, para que a sua vida realmente seja transformada. Hoje, nessa programação, eu quero falar um tema bem específico para que você possa aprender. Mas antes eu quero passar o endereço da igreja, você que tem desejo de conhecer o ministério, você que tem desejo, de receber uma oração com imposição de mão, porque muita gente está recebendo oração e muita oração. Tem muita oração, um ora para cá, outro ora para lá, mas o que realmente resolve? Qual a oração que realmente resolve? E quando a pessoa pede para 300 pessoas orar, e quando resolve alguma coisa, nem sabe da parte de quem veio a resolução. Porque na época de Jesus Cristo, o povo também pedia, ia no templo, fazia sacrifício, pedia para os figurões da época orar, não sei o que, e Jesus Cristo falava que eles até oravam em cima nas praças, batendo no peito, chamando atenção, para dizer que tinha mais Deus do que o próprio Jesus Cristo, e na verdade a oração deles pouco resolvia, a de Cristo resolvia. Então você precisa entender e compreender da onde é a fonte, onde vem a fonte e da onde realmente resolve. Então quero falar hoje especificamente, eu, a minha esposa, a gente vai interagir com você. Você que tem desejo também de participar da programação, pode estar ligando, participando. A gente vai estar orando no final para os ouvintes, em especial para aqueles que participar da programação, e tirar uma palavra de Deus. Porque o que liberta, o que traz transformação é a palavra de Deus. Não tem atalho, não tem outro caminho, porque o próprio Jesus Cristo falou: eu sou o caminho. Então o caminho que te leva à salvação, o caminho que te leva à vitória, o caminho que te leva ao sucesso chama Jesus Cristo. E o apóstolo João, ele diz: Jesus Cristo é o verbo da vida, Jesus Cristo é a palavra que te traz vida. Não é só a palavra de vida, é a palavra que te traz vida. Você que está precisando de uma vida divina, você que está precisando de um entendimento, você que está precisando, de mudança de vida, lembre-se bem disso, porque o grande cientista dos últimos tempos diz assim, é tolice agir sempre da mesma forma e esperar resultado diferente. Então eu convido você a ter uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, para que você, através da palavra de Deus, possa receber a sua parte da promessa que a Bíblia lhe concede, para que você possa ter direito, não só na promessa, mas sentar à mesa junto com Jesus Cristo, onde Jesus Cristo fala em Apocalipse: eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse cear aqui é comer do alimento espiritual, é viver Deus, é ter Deus na vida, é ter transformação. Então eu quero chamar a atenção para você. Hoje está em Mateus capítulo 6, 9, que é a respeito da oração do Pai Nosso. Muitos leem o Pai Nosso, oram o Pai Nosso, mas na verdade não aprendeu o verdadeiro significado do Pai Nosso. É o Pai Nosso, é nosso. Jesus Cristo trouxe para nós. Ele trouxe lá do céu, porque ele disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então ele é o nosso alimento. É se alimentar de Cristo, ou seja, da palavra viva, para que eu tenha vida. Eu quero falar sobre o perdão, porque aquele que não entende a respeito do perdão, que está no Pai Nosso, ele jamais vai conseguir chegar ao verdadeiro sucesso através da palavra de Deus. Estou falando do ímpio, aquele que não serve nada e nem ninguém, ele vive uma vida comum. Esse, uma hora vai bem, outra hora não vai. Mas o verdadeiro cristão, por que a vida começa a ser travada para ele? Por que os caminhos começam a se fechar? Por que a dificuldade começa a se levantar? Onde está o problema? Qual é o problema? Então hoje quero esclarecer para você, mas é claro, a gente consegue falar muito mais e explicar melhor na igreja, porque a igreja é o lugar onde nós nos reunimos, buscamos o poder de Deus é manifesto, e lá nós temos mais tempo para explicar. Quer aprender a palavra de Deus? Venha na igreja, saia do comodismo, saia do conforto, se levanta, age, porque toda ação gera uma reação. Quando você age em favor do reino de Deus, para com Deus,
Deus age em teu favor e a tua vida vai ser transformada. O nosso endereço, nós estamos na Rua do Centeio, 1141, no Jardim Esmeralda. Culto ao sábado, às 19h30. Venha nos fazer uma visita. Venha aprender a palavra de Deus, porque é através do aprendizado, porque você fica analisando assim, ó, analisa comigo, você ouvinte, você é inteligente, muito ainda, você é inteligente, analisa comigo, de que palavra Jesus Cristo leu, aprendeu e falava na época dele? De que palavra os doutores da lei, os professores, como Nicodemos, que Jesus Cristo falou, vós sois mestre em Israel, professor de religião, é doutor em teologia, em divindade, não sei o quê. Jesus Cristo diz assim para ele, Nicodemos, eu estou falando as coisas simples e naturais, você não está conseguindo compreender, porque a palavra de Deus, na verdade, ela é um mistério, né? Só compreende a quem Deus quer, não é a quem quer, é a quem é revelado. Então ele falou assim, ó, as coisas normais e materiais eu estou falando, você está com difícil compreensão, imagina se eu vos falar das espirituais. Ah, mas era um professor de teologia, então tem muita gente falando que não sabe. Nós estamos falando por vivência, por experiência. Se você pegar os heróis da fé, vou te dar um exemplo. O grande líder do Antigo Testamento chama Moisés, Moisés. O grande líder Moisés, ele ficou 40 anos para aprender o que é o deserto, aprender onde tinha água, onde tinha fonte, onde os inimigos cercavam, ele aprendeu tudo a respeito do deserto. Quando ele foi liderar o povo, ele sabia o que era o deserto, ele viveu o deserto. Tem gente que não sabe o que é fé, ele fala de fé, mas não tem experiência. Ele nunca precisou usar a fé para comer, ele nunca precisou usar a fé para ser curado, ele nunca precisou usar a fé para romper em nada na vida. Aí ele estudou teologia, ele vai e fala, aí às vezes fala bonito, fala, mas qual é a experiência dele? Quando alguém vai se aconselhar com ele, qual é a experiência de vida ele tem? Ele já viveu Deus? Ele já sentiu Deus? Ele já viu Deus? Deus está presente na vida dele? Ou é igual os fariseus da época? Falavam de uma coisa, mas não viviam o que falava. Nessa manhã nós queremos estar falando a respeito do perdão. A falta de perdão empobrece e adoece o cristão. A falta de perdão traz um dano grande para a nossa vida espiritual e um atraso das bênçãos de Deus para nós. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 12, Jesus nos deixou relatado como devemos fazer para obter o perdão do nosso Pai Celestial. Então, no versículo 12, ele fala assim: e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. No 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E no 15 ele diz assim: se porém não perdoardes aos homens, também vosso Pai perdoará as vossas ofensas. A falta de perdão é uma prisão para o crente. O crente que ele não sabe perdoar, ele vive aprisionado por demônios, por situações na vida dele, que muitas vezes ele pergunta para Deus: por que eu estou passando por essa situação? Por que isso está acontecendo? Se eu busco entendimento na tua palavra, se eu sou uma pessoa que participo na minha comunidade, na minha igreja, eu faço todas as outras coisas que a Bíblia me pede. Mas uma coisa eu quero dizer para você nessa manhã, meu amado, você que está nos ouvindo. Essa palavra é para aqueles que realmente precisam entender o que está acontecendo. Tem pessoas que falam: essa palavra não é para mim porque eu já sou santo. Jesus Cristo veio para os doentes. Se você já acha que você é santo demais, essa palavra não é para você. É para aqueles que realmente precisam entender. Por isso que o Espírito Santo nos colocou essa palavra a respeito do perdão. E aí ele diz assim, que o perdão é uma prisão. Então tem muitas pessoas que estão aprisionadas. A sua vida espiritual não se desenvolve. Há coisas na sua vida que não fluem.
E aí você questiona a Deus, por que não flui? Porque está faltando algo. Deus está requerendo de você algo que você ainda não fez. Muitas pessoas ofendem o outro, falam mal, prejudica o outro, magoa o outro. E isso deixa a pessoa ressentida. Todos nós passamos por esse tipo de situação. Não tem aquele que não fala que nunca foi ofendido por alguém. Mas isso já é artimanha do inimigo, para que você se torne prisioneiro do ressentimento, da mágoa. E nessa manhã o Espírito Santo está nos conduzindo a dizer para você: libere a palavra de perdão. Eu não quero que você compartilhe mais assim com as pessoas, conviva com elas, mas que você libere perante Deus o perdão. Eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano. A palavra que você liberar vai fazer toda a diferença na tua vida. Vai te libertar, vai te trazer alívio. Vai deixar o teu coração leve. Graças a Deus. Nós devemos entender e compreender, e eu quero que você compreenda também, porque você é sabido, é inteligente. O poder está na palavra. Não é simplesmente na comunhão, como minha esposa acabou de dizer. Não é preciso ter comunhão com uma pessoa que você sabe que vai te trair de novo, como eu já fui traído dentro da própria religião. Como Jesus Cristo falou, aquele que sentava à mesa comigo e comia do meu pão, levantou o seu calcanhar contra mim. Mas o poder do perdão está na palavra liberada. Falar, eu perdoo, tirar aquele sentimento para que o Espírito Santo arranque de você aquele sentimento contrário. Toda vez que você vê uma pessoa, dá aquele sentimento, aquela coisa ruim, porque você não gosta da pessoa. Você tem que esquecer isso aí, pedir para Deus: Senhor, fulano e cicrano, está difícil eu perdoar, perdoa por mim, fulano. O perdão o poder está na palavra liberada. Quando você fala eu perdoo, o diabo não tem mais poder de ação. Tem gente que ele está com a alma doente, toda envenenada pelo inimigo, porque ele não consegue perdoar os traumas da vida. É difícil, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer. Certa vez Jesus Cristo disse assim, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Se você raiar com a criança, ou até mesmo dar um cascudo, ou bater numa criança, daí a pouco que chamar a criança para o seu colo, principalmente se ele for teu filho, ele vem, ele nem lembra mais que foi disciplinado, que foi raiado, ele nem lembra. E Jesus Cristo falou, então deixa vir para mim as criancinhas que têm um coração puro, não guarda mágoa, não guarda ressentimento, não guarda rancor. Então o perdão, ele está na palavra liberada, não é para você ter comunhão com cobra, com essas coisas, não é esse tipo de coisa. O perdão está para falar assim, eu perdoo fulano, eu perdoo cicrano. Se cabe alguma justiça divina, que seja a respeito Deus com ele com Deus, não comigo. Eu perdoo, esquecer aquilo e seguir em frente. Porque o Pai Nosso, ele começa assim, Jesus Cristo falando em Mateus capítulo 6. Diz assim, portanto, quando vos oreis, quando vocês vão orar, ele diz assim, Pai Nosso que estais no céu. Então, o verdadeiro Pai não é o seu Pai terreno. É o Pai Celestial, porque tem pai terreno que não deveria nem ter existido, porque só dá mancada na vida. Então Jesus Cristo já deixa bem claro, é o Pai Celestial que manda. Portanto, oreis assim, Pai nosso que estais no céu, santo, santificado seja o teu nome, porque ele é santo. Venha o teu reino, o reino de Deus tem que vir na tua vida. Seja feita a tua vontade, ou seja, você tem que fazer a vontade de Deus aqui na terra, como lá no céu os anjos fazem, lá no céu, como é feito no céu. Aí ele fala, e o pão nosso, o alimento nosso, seja nos dado todos os dias, nos dai hoje o pão de cada dia. Esse pão aqui não é simplesmente a comida física, mas é a comida espiritual que sara a tua alma de todo o veneno imposto pelo diabo, porque o que envenena a alma do homem é o diabo, é o veneno da serpente. Olhando para o lado humano, físico, o que uma serpente faz quando ela pica uma pessoa? Ela envenena o sangue, traz morte, vai paralisando, dissolvendo os órgãos e por fim morre. Então o que o inimigo de Deus, que é o símbolo da serpente, faz? Ele envenena a alma do homem, trazendo morte, trazendo depressão, trazendo doença física, envenenando, trazendo, vários tipos de moléstia no corpo e na alma. Então Jesus Cristo, ele começa ensinando, é o alimento espiritual que te traz vida, é o pão da vida, o pão que te dá vida.
porque Ele é a vida. E Ele disse assim, a palavra que vos tenho falado é espírito e vida. Por que Ele disse isso? Porque os fariseus também falavam a Bíblia, falavam a palavra, mas não era espírito e nem vida de Deus para aqueles que ouviam a palavra dos fariseus. Mas Jesus Cristo falou, mas as minhas palavras, que saem da boca dele, não do fariseu, porque a Bíblia era a mesma. Sai da minha boca é espírito e vida. Aí ele diz no verso 12 assim, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, porque nós ofendemos a Deus. Então ele fala, Senhor, meu Deus, perdoa minhas ofensas, que eu te ofendi, assim como nós perdoamos os nossos devedores, os nossos ofensores. Então, em outra palavra, para você entender, assim, Jesus Cristo está falando assim, Pai, se eu não perdoar os meus devedores, não me perdoa. Simples assim. Pai, perdoa a minha dívida para com o Senhor, assim como eu perdoo aqueles que devem comigo, aqueles que me ofenderam, aqueles que têm débito comigo. Assim como eu perdoo, e se eu não perdoar? Em outras palavras, é só inverter o versículo. Deus não vai te perdoar porque você está com o coração duro e ressentido. Ah, mas eu tenho que perdoar. Você tem que perdoar. Você não tem que conviver com a pessoa que é maligna. Você não tem que conviver com a pessoa que você sabe que vai te dar mancada, que vai atrapalhar a tua vida de novo. Não é esse tipo de perdão. Isso aí, na verdade, é algumas religiões que impõem esse tipo de coisa, mas não é bíblico. O que é bíblico? Liberar o perdão, porque o poder está na palavra liberada, não é escrita, liberada. Por que a Bíblia ela é escrita? Para você não esquecer, mas você tem que ler e meditar nela, isso gera poder para a tua vida. Aí o Jesus Cristo continua falando assim, e não nos induza à tentação, ou seja, não nos deixa nos colocar em situações de tentação, quando o inimigo ganha espaço na nossa vida. Verso 13, não nos induza, quer dizer, não nos permita, Senhor, que os meus passos me levem a se colocar numa situação do inimigo ganha terreno na minha vida. Me dê prudência, me dê capacidade de entender, para que eu possa pisar nessa terra escorregadia, terra tenebrosa, com segurança. E sabedoria, com sabedoria. Como diz o profeta, ele falou, o Senhor me tirou de um charco de lodo e colocou sobre meus pés sobre a rocha, porque na rocha tem firmeza, a rocha é Cristo, entendeu? Então ele continua dizendo, para que o teu reino, o teu poder e a glória, Senhor, seja na minha vida para todo sempre, assim como é na tua. Porque se perdoardes aos homens, Jesus Cristo falando no verso 14, as suas ofensas, se você perdoar, também o vosso Pai Celestial que está no céu perdoará você. Porque não é para você guardar sentimento. Não sei se você já conseguiu compreender ou você já olhou por esse ângulo de vista. Imagina você como um pai de família, você, uma mãe de família, um pai de família. Porque Jesus Cristo é o verdadeiro pai de família. Ele é o principal pai de família nas parábolas. Imagina você tem 5 filhos dentro de casa. Você gostaria de ver um filho ressentido, sem conversar com o outro, brigando, alfinetando, querendo ser melhor do que o outro, querendo passar na frente do outro, e todos moram junto na mesma casa, tudo filho do mesmo pai, da mesma mãe? Você gostaria de ter um filho assim? O nosso Pai Celestial também não gostaria de ter um filho, e todos nós somos filhos de Deus. Deus não quer que vivamos ressentidos um com o outro, brigados um com o outro, sem conversar. Tem crente que ele é de mal de outro crente, só porque é de placa de igreja diferente. Mas ele me ofendeu, não sei o que. Irmãos, nós devemos ter o comportamento de uma criança, não devemos levar em consideração a ofensa, porque você não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Não é para você ter comunhão com aquele que só faz coisa errada, porque em certa ocasião o apóstolo João escreveu na carta dele, é carta, não evangelho, carta, ele diz assim, quando encontrar certo tipo de pessoa na rua, nem sauda eles, porque traz contaminação. Então passa, vai de boa, mas não precisa ter raiva, não precisa ter ódio, não precisa ter ressentimento. Um pai de família não quer ver a sua casa dividida e brigada. Filho de mal, pai que não conversa com filho, filho que não conversa com pai, mãe que não conversa com filha que não conversa com mãe, os irmãos dentro de casa não se entendem. Aí fala que quer conhecer um verdadeiro irmão seu, é na partilha dos bens, é na herança. Jesus Cristo é o testador, nós somos herdeiros dele, nós não devemos brigar por nada.
por nada, porque aquilo que nós temos direito, o nosso Pai Celestial fará chegar na nossa vida. Quando nós nos adequamos à palavra dele, quando nós compreendemos e entendemos, quando nós nos posicionamos, porque não adianta você ir na igreja com a biblinha debaixo do braço, bem vestidinho, bem bonitinho, sendo que o teu coração está cheio de mágoa, está cheio de ódio. Tem gente que não consegue perdoar o pai, mas você não conhece o meu pai. Eu vou falar para você, o meu também não foi bom pai para mim, mas eu já perdoei ele. A minha mãe foi mãe decente, o meu pai não foi. E alguns irmãos, alguns parentes, irmãos, a gente tem que olhar para Cristo. Cristo é o nosso exemplo. E Jesus Cristo falou: quando você perdoa os homens que te ofenderam, o Pai Celestial também te perdoa. Isso faz parte de receber a herança, a promessa de Deus. A promessa de Deus, ela só chega na nossa vida com abundância quando eu me adequo à Bíblia. A Bíblia não é feita de um versículo só, de um capítulo só. A Bíblia é um conjunto de palavras, regras e leis. Eu cumprindo ela, pastor, mas as leis não é do Antigo Testamento? Sim, Jesus Cristo ele cumpriu as leis. Em Cristo Jesus eu cumpri a lei. Por isso que eu vivo pela fé. Fé no quê? Naquilo que Jesus Cristo ensinou e ordenou. Não é que acabou totalmente a lei. Os 10 mandamentos, como ninguém conseguiu cumprir, Jesus Cristo veio e mudou a regra do jogo. Por quê? Todo rei, quando ele assume o reinado, o posto, ele vê o que fica da lei antiga e ele coloca da lei dele, quando ele assume o posto. E Jesus Cristo assumiu o posto vencendo Satanás e vencendo o pecado de Satanás. Ele assumiu o posto, então a regra agora é dele. Não adianta você querer viver a regra do passado que ninguém deu conta. Só Jesus Cristo deu conta. Então nele eu venço. Então quais são as regras de Jesus Cristo? Amar o próximo. Porque quem ama o próximo não fala mal dele. Quem ama o próximo ajuda. Quem ama o próximo está sempre com a mão estendida para ajudar. Não é você pegar tudo que você tem e dar para o teu próximo. Não é isso, Jesus Cristo não fala isso. Mas é você ajudar ele em oração, você ajudar ele a alicerçar a vida espiritual dele. A ele crescer espiritualmente. Principalmente. Para que a vida financeira dele venha sendo melhorada por Deus. Não é você enfiar a mão no bolso e dar dinheiro para ele, porque o dinheiro acaba. Mas a bênção de Deus, quando ela vem de acordo com as regras bíblicas, ela permanece. E a pessoa pode crescer por si só em Deus. Não só viver à base de custa dos outros. Porque aí sim é mendigar as coisas. Deus ele veio e transformou a vida dos pedintes, dos mendigos que vivia na porta da igreja, do templo, pedindo esmola. Ele transformou. Por quê? Porque ele não conseguia enxergar a verdade. E eu quero nessa manhã, através da palavra, da luz da palavra de Deus, que você enxergue a verdade para que a sua vida seja transformada. E como que a minha vida vai ser transformada? Como que eu vou ter saúde, paz na alma, saúde no corpo? Prosperidade. Ser liberto das prisões satânicas. Às vezes Deus ele é tão misericordioso, ele é tão bom, que às vezes a pessoa tem sonhos de revelação de noite. Ele sonha que ele faz uma força enorme para andar e não consegue andar, e ele não sabe porque ele não consegue andar. E ele vê os outros perseguindo ou do lado dele andando tranquilamente. E ele não consegue entender que Deus está mostrando. Falou, você não consegue ver o que é, mas tem dificuldade para andar, porque a prisão é espiritual. Quem consegue ver o mundo espiritual? Exceto quem Deus abre o olho. Então quando alguém vem e fala, pastor, eu tive um sonho assim, 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 eu falo, irmão, o diabo está prendendo você em alguma área, por isso que você não consegue se desenvolver, você não vai para frente. Talvez seja até na falta de perdão, né? Principalmente, porque em tudo na vida envolve o perdão, em tudo na vida envolve o perdão, porque a regra que Jesus Cristo estabeleceu no Novo Testamento, depois dele vencer todo o mal, ele diz assim, ele falou, amai a Deus você tem que amar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Essa parte é mais fácil, você ama a Deus. Aí ele estabeleceu nova regra, e amai o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a parte mais difícil. Como que eu amo o meu inimigo? Como que eu amo aquele que tenta fazer o mal para mim, aquele que me persegue, aquele que fala mal, aquele que tenta me denegrir, aquele que tenta de todas as maneiras destruir a minha vida? Como amar ele? Orando por ele para que Deus o liberte daquela cegueira. Exatamente, perfeitamente. Para que Deus possa o libertar e ele possa enxergar a verdade e deixar de ser um perseguidor. Como Paulo outrora perseguia a igreja e todo cristão. Para ele, cristão era fora da palavra de Deus, fora do reino de Deus e merecia até mesmo a morte.
Quanto religioso você conhece aí que não concorda com você por causa da religião, vira a cara, fala mal e ainda fala que você vai para o inferno, com quem que ele é o juiz, ele é o julgador. E a gente tem que entender, a verdadeira libertação está na palavra de Deus, não uma palavra distorcida, uma Bíblia editada, uma Bíblia genuína, conforme Jesus Cristo pregava, porque ele disse: a palavra que vos tenho falado é espírito e vida, porque as que os fariseus falam não é espírito e nem vida, não tem vida. Então ele disse: perdoa para que você seja perdoado e o teu caminho possa ser próximo. Tem gente que tem revelação, Deus até mostra em sonho para ele, ele entra num labirinto, ele sai num lugar, ele vai para outro e ele não consegue pegar o rumo da estrada. O que isso significa? O que Deus está mostrando para ele através desse sonho de revelação? Porque Deus é bom, ele mostra. E a pessoa busca em todas as maneiras e meios de encontrar o verdadeiro caminho e não encontra. Então a palavra está falando com você, meu amado ouvinte. É para você essa palavra. Posso fazer uma colocação aqui, pastor? Quem não perdoa está preso. Em Mateus 18:34 diz assim: indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. A palavra verdugo, para quem não sabe, significa torturador. Além de preso, aquele homem também seria torturado, uma forma de punição. Deus nos revela através dessa parábola que é uma realidade espiritual na vida de quem não perdoa. Às vezes os demônios começam a torturar as pessoas com pensamentos, com comportamentos, com situações, trazendo de volta à tona a mente da pessoa toda aquela situação que a pessoa passou, toda aquela decepção. Todo aquele trauma. Todo aquele trauma. Até de infância. Exatamente. Trazendo aquela tortura, angustiando o coração da pessoa, fazendo com que a pessoa fique até doente com aquela situação. É uma situação que às vezes parece que não muda, volta e meia, ou você encontra a pessoa que te traiu, a pessoa que te fez mal, e o diabo, e às vezes não é o diabo, Deus querendo tratar a vida da pessoa, e o crente pensa que tudo é diabo, e você vê a situação, você vê a pessoa, aí você começa a acelerar o coração, tem uma descarga de adrenalina no corpo, começa a tremer, começa a sentir angústia. Tem pessoa que sente isso dentro de casa, com o marido, ou com o filho, porque é drogado, ou é alcoólatra, ou é adúltero. Sabe, Jesus Cristo quer entrar dentro da tua casa e Jesus Cristo quer libertar você, porque a tua vida não muda simplesmente por você estar dentro de uma igreja. A tua vida muda quando Jesus Cristo entrar na tua vida e na tua casa. E quando que ele faz isso? Quando você libera o perdão, quando você começa a ter uma afinidade com ele, quando você começa a buscar a presença dele, aí a tua vida muda. Nós vamos ouvir um louvor e após o louvor nós vamos estar dando sequência à programação, porque eu quero que você entenda e compreenda a palavra de Deus. Muitas doenças, muitas coisas adversas, ela acontece por falta de perdão, na verdade por falta de entender a palavra de Deus. Não é para ter comunhão com pessoas esquisitas e estranhas, ou seja, com pessoas que faz mal. Mas o perdão tem que sair da tua boca, você tem que liberar. Após a hora que nós voltarmos após o louvor, quero dar um testemunho pessoal meu, quando eu fui pregar numa igreja ali no Jardim Europa, e uma mulher estava com câncer no nariz, estava comendo o nariz dela. E aí eu vou contar para você o testemunho, o que aconteceu, para que se alguém que está me ouvindo está passando por um problema de saúde, vai entender, vai compreender, e vindo na igreja eu vou orar e o teu corpo vai sarar.